Ó, de verdade, uma das melhores parcerias que a gente fechou é com o Roseli do doTERRA. Eu falo por mim, eu tenho sinusite e rinite e eu uso um óleo essencial que alivia de forma absurda. Então você que quer ser um óleo essencial, de verdade, a melhor escolha que você faz, chama a Roseli agora, que eu garanto que você não vai se arrepender. Você que está precisando de uniforme esportivo, futebol, futebol, beach tênis, aqui na Export a gente tem todas as modalidades. Export, sempre na frente. A Lemes Modas te veste como você realmente merece. Roupas de altíssima qualidade e um atendimento espetacular. Aproveita, manda mensagem para eles e já faz a sua belíssima escolha. Só aqui na Connect Smart você tem assistência rápida com muita qualidade e você pode confiar. Deixou seu celular de manhã, muito provavelmente no final da tarde já está pronto. Então aproveita, vem para a Connect. Aparelhos seminovos, novos e assistência de altíssima qualidade. Eu e meu queridíssimo Neto, Estamos aqui. fechadaço com a Viex. Fera, motorista bom, viu? E o conforto? Conforto, agilidade, segurança. É uma empresa de princípios, né? É isso aí, ó. Conforto, segurança sempre. Bora. Baixa agora a Viex, que você tem 10% de desconto em qualquer corrida. Mais uma parceria fechadaça, galera do Ike Fome. Tamo junto. Fechada com o Burn Podcast. Bora. Ai, que fome. Baixa já seu aplicativo que tem muita coisa boa. Ike Fome fechadaço com o podcast. Tamo junto. Ó, de verdade, uma das melhores parcerias que a gente fechou é com o Roseli do doTERRA. Eu falo por mim, eu tenho sinusite e rinite e eu uso um óleo essencial que alivia de forma absurda. Então você que quer ser um óleo essencial, de verdade, a melhor escolha que você faz, chama a Roseli agora, que eu garanto que você não vai se arrepender. Você que está precisando de uniforme esportivo, futebol, beach tênis, aqui na Export a gente tem todas as modalidades. Export, sempre na frente. A Lemes Modas te veste como você realmente merece. Roupas de altíssima qualidade e um atendimento espetacular. Aproveita, manda mensagem para eles e já faz a sua belíssima escolha. Só aqui na Connect Smart você tem assistência rápida com muita qualidade e você pode confiar. Deixou seu celular de manhã, muito provavelmente no final da tarde já está pronto. Então aproveita, vem para a Connect. Aparelhos seminovos, novos e assistência de altíssima qualidade. Eu e meu queridíssimo Neto, Estamos aqui. fechadaço com a Viex. Fera, motorista bom, viu? E o conforto? Conforto, agilidade, segurança. É uma empresa de princípios, né? É isso aí, ó. Conforto, segurança sempre. Bora. Baixa agora a Viex, que você tem 10% de desconto em qualquer corrida. Mais uma parceria fechadaça, galera do Ike Fome. Tamo junto. Fechada com o Burn Podcast. Bora. Ai, que fome. Baixa já seu aplicativo que tem muita coisa boa. Ike Fome fechadaço com o podcast. Tamo junto. Show! Glória a Deus! Começando mais um Burning Podcast. Hoje estou só, meu queridíssimo Neto. O filho dele passou um pouquinho mal, que a gente continue orando pela família dele, pelos filhos dele. Mas em nome de Jesus, hoje, um convidado especialzíssimo. Eu conheci não faz muito tempo, só que um pouquinho antes de conhecer, que ele é lá do Paraná, ele é de longe. Aí o pastor Caio sempre falava, desde quando a gente chegou próximo do pastor Caio falava pra mim: Mateus, você precisa conhecer o Álvaro. Nossa, não sei o quê. Ele também fez o Dunamis, cara, você precisa conhecer o Álvaro. E hoje eu tô tendo a honra de estar sentado na mesa com o Álvaro. Irmão, seja muito bem-vindo. E hoje, primeira vez com plateia, eu vou pedir que todo mundo da plateia bata palma pela vida do Álvaro. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. E aí, cara? Paz. E aí, galera? Salve! Uma galerinha. Cara, é uma honra te ter aqui, mano. Bem, de verdade. E a gente quer te honrar porque a gente vê muito Deus em você, mano. Bem. Falo isso pra uma galera que... Quando a gente postou a caixinha de pergunta, uma galera coloca o Alvinho, legal. tem que vir. E graças a Deus,
deu certo, né? Acabou que não ia vir, aí deu certo de vir, aí a gente tá gravando e... Mas eu creio que é tudo pra honra e glória de Deus. Meu irmão, gostaria que você se apresentasse a família, quantos anos tem, da onde vem. É isso aí. E aí, galera, paz. Bom, meu nome é Álvaro, eu sou casado com a Débora, fazem 10 anos. Débora é minha esposa e quem me tornou uma pessoa melhor, né, cara? Eu quero falar isso, não porque ela tá aqui, né, mas eu quero honrar ela e Lavínia, né? As duas, elas fizeram de mim pessoas melhores, né, cara? E eu tenho até um vídeo que a Débora fez e eu fiz questão hoje de assistir pela manhã pra lembrar um pouco, sabe, da minha trajetória como pai e como marido também. E, enfim, 10 anos de casado, Lavínia tem 7 anos, vai fazer 7 anos agora, daqui uns dias já. E, cara, é o meu maior presente, né, minha família. Você nasceu em Venceslau ou não? Nasci em Venceslau, cresci em Venceslau, fui embora, joguei um futebol uma época, depois voltei pra Venceslau já convertido e tô morando até hoje lá. Você não nasceu na igreja? Você não nasceu no berço evangélico? Não. Meus pais, a família da minha mãe, dos meus avós, eles eram já cristãos. Eles eram cristãos da Congregação Cristã do Brasil. E eu sempre via os meus avós indo pra igreja, sabe? De terninho, e minha avó colocava aquele lencinho na cabeça. E eu achava a coisa mais linda do mundo. Mas nunca tive contato, assim, com a igreja, com Jesus, com nada. Mas daí, tipo assim, conforme você viu eles, isso você acha que te motivou na sua conversão? Não? Ou quando que chegou essa... Cara, eu preciso ir na igreja. Isso motivou porque quando eu cheguei numa idade, na adolescência, de 15 para 16 anos, aquela crise existencial, sabe? De tipo, cara, o que eu vou ser? O que eu vou fazer? Quando eu cheguei nessa idade, eu me lembrava muito da minha avó falando sobre Deus pra mim, sabe? O que ela falava, mano? Cara, ela falava assim sobre colocar Deus em primeiro lugar, sabe? Olha, nunca faça nada sem consultar o Senhor. O Senhor tem bons planos pra você. Mas, cara, eu era criança, eu nem relevava, né? E um dia eu tava num baile de virada de ano e, cara, deu um start em mim, sabe? Sobre Deus me chamando. E minha mãe começou a ir na igreja. Ela começou a ir na igreja lá em Venceslau Braz, onde eu congrego até hoje, que é a igreja do meu sogro, inclusive, né? Do apóstolo Reinaldo, ele que é o fundador. E minha mãe ia nos cultos lá, assim, com vergonha, e eu ia junto com ela, sabe? Ela me arrastava, tipo, vamos comigo porque eu tô com vergonha de ir sozinha. Sério? E eu ia junto com ela, ali com 15, 16 anos. E nessa época, eu me lembro que o meu pai, ele foi assaltado, e o meu irmão também foi assaltado nessa época. E eu tava jogando futebol em Curitiba. Na época tinha um empresário, esse meu empresário era pastor. E, cara, a maneira que Deus, ele me trouxe, assim, sabe, foi muito massa. Porque eu me lembro que eu tava morando em Venceslau e, de repente, do nada, recebi uma proposta por um empresário de futebol e me levou pra jogar futebol. E quando eu fui, cara, eu já tava indo na igreja com a minha mãe, sabe? Mas eu não entendia nada. Eu saía da igreja e ia pro baile. E quando eu tava em Curitiba, eu tava no vestiário, minha mãe me ligou e desabou, assim. Ela disse, Alvinho, teu pai foi assaltado, teu irmão foi assaltado e eles estão falando aqui de se matar, eu não sei o que posso fazer mais, já faz dias que eles estão trancados no quarto. E aí, cara, eu no vestiário, olhei pros lados, assim, todo mundo se arrumando e, tipo, cara, no futebol a pesada tá lá falando bobagem, tá fazendo piada pra entrar, né? se divertindo, E eu ali, cara, com aquele, sabe, com aquele peso e pensando, cara, o que vale eu estar aqui, minha família lá? E eu comecei a lembrar de tudo relacionado à igreja que eu vivia, né? Tanto com a minha mãe quanto com os meus avós, que meus avós falavam muito pra mim. E aí, em Curitiba, eu subi no terraço em cima do prédio do pastor e quando eu cheguei lá, cara, eu lembro de uma oração que eu fiz, sabe? Sem entender nada, assim. Eu falei, Deus, eu entrego os meus sonhos pra viver os seus sonhos. A oração perigosa? Orações perigosas, cara. Orações perigosas em lugares perigosos, né? E, cara, eu fiz aquela oração e resolvi entregar tudo. E aí voltei embora pra resgatar minha família. Esse era o objetivo. Mas o seu sonho de infância
Era ser jogador. Era ser jogador, cara. E você jogou em algum time? Eu joguei na categoria de base, né? Joguei na categoria de base de alguns clubes e fiz testes também, vários, sabe? Mas, assim, nada que era pra fazer carreira, entendeu? Entendi. Mas eu cheguei a jogar em alguns clubes, assim, joguei pelo Paraná, pelo Atlético, Irati, Portuguesa, várias competições, sul-americano, sabe? Viajei aí, assim, Paraguai, Chile, ali naquelas regiões ali, a gente tinha muita competição em Foz do Iguaçu. E, cara, eu tinha tudo pra se tornar jogador. Cara, E quando eu tive a oportunidade, eu senti, sabe, Deus me chamando, cara. Eu senti essa chamada e eu fui disposto. Eu fui disposto a abrir mão de tudo, porque eu não imaginava, sabe, perder meu pai, perder meu irmão. Os dois dentro de quartos, sabe, trancado, falando de se matar, cara. Que loucura. mas isso... Você fez essa oração perigosa, mas doeu em você? Cara, na época não. Na época eu só queria, Ver eles sabe, bem. eu só queria ver eles bem. E cheguei no empresário, né? Ele era pastor, inclusive, cara. E uma das atitudes dele, assim, que me comoveu foi que ele nunca chegou e falou de Jesus pra mim, sabe? Nunca. Só que ele, uma noite, cara, colocou uma pizza de mercado na mesa. E aí ele colocou a pizza de mercado na mesa e fechou os olhos e agradeceu pela pizza. Cara, aquilo ali veio assim como, sabe? E eu tinha na minha casa mais do que uma pizza de mercado e nunca tinha feito. Eu nunca tinha agradecido. Nunca tinha agradecido, feito uma oração, cara. E aí eu achava que ele era milionário, que ele era rico, que ele tinha ali todos os jogadores, já rendia grana pra ele. Mas não, cara, ele fazia aquilo ali porque ele amava mesmo os jovens, sabe? E aquela atitude dele me comoveu. E naquela noite eu subi lá em cima e falei: se o Deus desse pastor é real, cara, eu quero isso pra mim. Eu abro mão de tudo e quero ver minha família bem. E você falando pra ele? Tipo assim, ele aceitou Aí tranquilo? eu cheguei e falei: pastor, eu vou voltar embora. E aí ele tinha sentado comigo, ele falou: olha, tem 13 clubes pra você no ano que vem. Isso foi em 2010, cara. 2011 tem 13 clubes pra você. E você vai fazer parte de todos. Você escolhe o clube que você quer ficar. Nossa. Você vai fazer teste neles. Se você não gostar de nenhum, você fica no Atlético. E você treina lá no Atlético com os meninos lá que eu conheço, a diretoria, até você se encaixar. E naquele dia eu falei: pastor, eu preciso voltar embora. Ele: como voltar embora? Eu investi em você. Daí, quando eu contei, né? Eu falei: não, eu sinto que Deus tá me chamando pra resgatar minha família e tal. Aí ele entendeu super bem e mandou até eu voltar mais rápido até pra casa. Sério? Cara, é bom que ele teve discernimento. né? Cara. E aí, quando eu voltei, eu encontrei os meus pais realmente mal, né? Meu pai mal, meu irmão mal. E comecei pra igreja, cara. Comecei pra igreja. Aí fui num retiro de carnaval com os jovens da igreja. 2011, fevereiro de 2011. Dia 10 de abril de 2011 me batizei. Setembro de 2011 eu já tava pregando na rua, cara. Sério? Cara, Foi muito rápido. Foi muito rápido. Tava pregando na rua, orando pelos outros, já tava assim, caçando Deus, sabe? Já tava desesperado, já não me conformava com a situação atual. E já ia pregar nas igrejas também. Foi bem rápido, cara. O seu pai e seu irmão foi junto ou não? Vieram junto. Meu irmão é batizado, minha mãe é batizada. Hoje todos eles servem, meu pai ajuda muita gente lá. Mas naquela época que eles estavam passando por esse momento, essa volta sua influenciou 100% na melhora deles? Cara, 100%. Foi uma decisão minha que eu tomei que resgatou a minha família. Uma decisão sua resgatou a sua família cara. toda, mano. Uma decisão. Eu voltei pra casa, não me arrependo, porque eu me lembro como eles estavam, sabe? E cara, eu sem entender nada, eu orava por eles. Eu só ajoelhava assim e orava junto com eles e chorava junto com eles, sabe? E foi uma mudança, assim, que minha mãe mesmo, ela dizia: nossa, você chegou, parece que acendeu uma luz, sabe? No cômodo da casa. Tava escuro, você veio, acendeu uma luz e iluminou a casa toda. E eu vi a diferença. Até hoje, a gente é uma família bem unida, sabe? Então eu nunca me arrependi disso. Mas eu vejo isso de uma forma bem profética. Cara, o tanto que uma renúncia própria pode salvar ao redor. Tipo assim, tem um parceiro meu lá de Capivari. E ele tinha tudo pra ser jogador. Tudo. Ele tava jogando também. Aí ele teve uma lesão e tal. Aí ele falava pra Deus, por quê?
Sabe? Se é meu sonho, por que tá acontecendo isso comigo? E ele contava com lágrimas nos olhos e falava, cara, eu sonhava ser jogador. Só que Deus sonhava que eu fosse um líder. E eu tive que abandonar esse meu sonho pra viver o sonho de Deus. Porque às vezes o nosso sonho vai favorecer só a gente, né, mano? Mas quando envolve o sonho de Deus, é resgatar um pai, resgatar um irmão do quarto e trazer vem pra luz de novo. E esse assalto, os dois estavam juntos? Cara, eles estavam separados. Meu pai foi Mas foi assaltado junto? em Florianópolis e meu irmão foi assaltado em Curitiba, na mesma época, cara. E levaram tudo que eles tinham ou Meu não? pai, ele era funcionário de banco, sabe? Depois ele trabalhou muito para comprar sua própria carreta. E quando ele conseguiu comprar a própria carreta, ele foi assaltado. E aí ele tava carregando uma carga para Santa Catarina e lá assaltaram ele, cara. Daí amarraram os braços dele, deixaram ele preso dentro do cavalinho, sabe? Sim. Dentro da cabine. Deixaram ele preso lá dentro e eles arrancaram todas assim, o painel da porta, sabe? Então ele não conseguia sair. Aí quando ele conseguiu com uma faquinha por dentro e mexendo assim, sabe? Bem cena de filme mesmo. Cara. E ele contando, os bandidos davam coronhada, fazia roleta russa. Meu Jesus. E aí um dos bandidos disse, a gente não tá, falando pro outro, né? A gente não tá conseguindo matar esse aqui. A gente não tá conseguindo eliminar ele. Vamos deixar ele aí. Eles conversando entre eles, vamos deixar ele aí. E eu tava nesse processo de conversão, tipo, em Curitiba, e a minha família tava acontecendo tudo isso. E aí, quando meu pai conseguiu soltar ali, ou abrir o vidro e sair, como ele ficou a noite toda amarrado, ele caiu, ele foi descer a escada, as pernas mole, ele caiu no chão, e aí ele viu, os caras deixaram a chave em cima da bateria, sabe? Da carreta. E aí que ele foi atrás de polícia, atrás de delegacia. Mas quando ele chegou também, é muito comum que motoristas simulem assalto pra, sabe, ficar com a carga, pra entrega pra bandido. Então isso lá era muito comum, cara. E aí ele ficou detido na delegacia por horas, até que o dono da empresa fosse lá pessoalmente liberar ele. E meu irmão, não no mesmo dia, assim, mas na mesma época, ele tinha comprado uma moto também e tava em Curitiba. E foi assaltado em Curitiba e fizeram a mesma coisa, roleta russa, e bateram muito nele. Meu Deus. E aí ele voltou embora e os dois voltaram embora na mesma época. E ficaram lá em casa os dois, cara, em crise, em depressão, só falando abobrinha. E minha mãe, um dia daí ela não aguentou, ela me ligou. E foi onde eu Ela aguentou decidi. bastante. Então. Ficou tempo, cara. Ficou um mês, mais ou menos. Nossa, cara, é muito doido, porque isso, lógico que foi uma forma horrível, mas uniu mais a família de vocês. E depois, quando você começou a ir na igreja e tal, você começou a pregar na rua. Cara, eu preguei na rua, nas escolas. Começou a pregar em todo lugar, você queria... eu queria apresentar Jesus, cara. Ele mudou minha vida, eu queria que todo mundo visse isso. Que todo mundo provasse disso. Mas, tipo assim, você recebeu um chamado, tipo, cara, é isso que você tem que fazer. Ah, vai pregar, ou não. Tipo assim, você já era convicto que, cara, é isso. Cara, quando eu me converti, eu comecei a ir pra igreja e, tipo assim, eu costumo pensar sobre mim que eu sou muito intenso, sabe? Se eu vou fazer algo, eu quero ser o melhor naquilo, eu quero dar o meu melhor naquilo, entendeu? Cara, eu sou intenso nisso. E eu me lembro que quando eu comecei a me converter e comecei a ir pra igreja, eu pensava assim, cara, eu não posso ser, sabe, um pé lá, um pé aqui. Na época eu pensava assim, sabe? Eu preciso ser intenso, eu preciso... Ou não é, né? E aí eu andava muito com o apóstolo, ele ia viajar, eu ia junto, eu via Deus usando, sabe? E aí eu ficava, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E qual foi sua primeira experiência, tipo, cara, que isso, mano? Cara... Você ia muito em monte, ou não? Cara, ia muito em monte, cara. Eu fui forjado no monte. Cara, oração demais. Eu tinha alguns amigos. Tinha um pastor, colega meu, ele é pastor hoje, sabe? E ele foi uma das pessoas que me ganhou também, assim, pra Jesus, que me consolidou, sabe? E a gente teve uma época que nós oramos no monte o ano todo, assim, sabe? O ano todo dia, cara. Era o nosso, sabe? Era o nosso hobby. A gente não podia ir em lugar nenhum, cidade pequena.
E a gente queria Deus. E o culto, ele não sustentava, ele não contia, cara. E aí, o desespero, vontade de Deus, assim, de fome, sede, nós ia pra mata. E passava a madrugada na mata, cara. E ficava lá. E lá na mata, cara, tem várias, né? Teve uma vez, cara, que Jesus apareceu, cara. Como assim, cara? Cara, Jesus veio. Eu posso falar que eu vi ele assim, ó, sabe? E, cara, foi... Meu Deus, mano. A gente tava chegando na mata, tinha uma estrada de terra e nós entrava... Antes de entrar na mata, a gente tinha o hábito de orar. Né? Vamos orar pra entrar na mata, né? E, cara, começamos a orar. Tava eu e mais 2. Eu, meu irmão e mais um amigo. E eu olhei pro céu assim, cara, e eu vi uma nuvem que parecia um homem montado num cavalo. E aí eu comecei a orar: Jesus, vem com o seu cavalo branco. Vem com o seu cavalo branco aqui, desce com o seu cavalo branco. Vem com o seu cavalo aqui. Vem se apresentar pra nós com o seu cavalo branco. Eu ficava, sabe, recitando isso. E beleza, nós entramos na mata e de repente entra um gato, cara, branco na mata. E ele entra marchando assim, sabe, igual aqueles cavalos. Sabe aqueles cavalos assim de... sabe aqueles cavalos assim que tá trazendo naquelas passarelas? Uma autoridade. Tipo, a rainha da Inglaterra, por exemplo, tá vindo, né? Aqueles cavaleiros entram, sabe, marchando. Assim. Cara, aquele gato entrou daquele jeito, cara. E eu vi o gato assim, e a noite não tava tão escura, sabe? E de repente eu olhei aquele gato branco, cara. E na hora, assim, eu não entendi nada, né? E geralmente gato, cara, ele é arisco. Sim. Cara, ele não fica perto de você, ele não... Ainda mais no meio do mato. E aí eu tava orando assim, e de repente eu senti o Espírito Santo falando assim pra mim: cara, você não tá entendendo nada. O gato representa eu. E eu só vou aonde Jesus está. Eu só vou onde ele vai. Eu só vim pra terra porque Jesus veio pra terra. E eu só tenho uma ambição, uma sede, uma vontade, um desejo ardente de voltar pro céu porque Jesus está lá. E aí eu lembrei, né? Tipo, Apocalipse, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Há uma ardente expectativa sobre a vinda do noivo, né? E aí, cara, nesse momento que eu senti isso, parece que abriu, assim, a visão, sabe? E aí eu vi alguém e o gato acompanhando esse alguém, cara. E aí eu vi que era Jesus. Cara, ele sentou assim, sabe? Ele sentou no banco. O gato foi, sentou do lado dele e ele passava a mão no gato, assim, ó. E olhava pro céu, sabe? E aí ele dizia assim: fala pra eles não desistirem. Fala pra eles não desistirem. Ele falava assim, cara. E passava a mão no gato e o gato ali, cara, calma. Aí, de repente, cara, a glória era tanto, assim, a presença de Deus era tão forte que eu caí no chão e eu queria tocar, cara. Sabe? Eu queria tocar, eu só queria relar, assim, ó. Uma vontade, sabe, de relar. Cara, ali eu esqueci quem era, sabe? Esqueci quem eu era, esqueci meu nome, esqueci quem tava comigo, sabe? Espaço, tempo, eu esqueci tudo, cara. E eu queria tocar nele, assim. Eu fui me rastejando, assim, sabe, Matheus? Fui me rastejando, cara. E quando eu tava na metade do caminho, eu não conseguia mais chegar. E aí eu olhei, levantei a cabeça, assim, olhei pra cima. E aí, tipo, eu vi... Sabe quando você tá num lugar escuro e você vê só o vulto, assim, a sombra da pessoa, cara? Então eu via que meu irmão tava lá, eu via que o outro Wesley, que era um outro amigo, tava aqui. E, cara, na minha frente eu via alguém, cara. E o gato lá. E aí, onde ele ia, o gato ia atrás, sabe? E aí, de repente, Jesus veio assim, cara, e colocou a mão na minha cabeça. Cara, meu Deus. Na hora que ele colocou a mão na minha cabeça, assim, cara, ele disse: não tenha medo. Só não desista. Só não desista. Não tenha medo. Nossa. E aí ele voltou, sentou num outro banco e o gato foi, cara. E eu gritando pra todo mundo, né? O gato é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. E ele tá seguindo Jesus, ele vai onde Jesus vai. Aí mudou o ambiente, assim, sabe? A atmosfera. E aí Jesus, ele voltou num lugar e ele começou a chorar, cara. E ele começava a gritar: leve isso, diga pra todo mundo pra não desistir. Não desista, não desista, não desista, não desista. E aí, de repente, Jesus sai assim, cara. O gato vai, senta num banco. E parece que eu vejo, eu deitado assim, com a cara na terra, parece que eu vejo Jesus assim, subindo de volta, sabe? E aí um amigo meu, ele pega o celular e tira uma foto do gato, cara. E o gato, bem nessa hora que eu tô falando pra eles
que Jesus tá voltando, ele tira uma foto do gato e o gato tá sentado olhando pra cima. Cara. Nossa. Cara, foi muito poderoso, cara. Essa foi a minha, assim, a melhor, sabe, experiência mais sensacional que eu tive, assim, sabe, com Jesus na mata e... Cara do céu. Coisa linda. Cara, que loucura. E... e tipo assim, ó, esse não desista te motivou aí Cara, muito mais. até hoje. Até hoje, Matheus. Quando eu tô em crise, quando eu penso alguma coisa, a primeira coisa que eu me lembro, eu falo, cara, ele sabia da minha vida. Ele sabia o que eu ia passar. Ele sabia e a mensagem dele é não desista. E, cara, quando você fala de não desistir, não se trata, sabe, tipo do Ayrton Senna, trazendo uma mensagem, nunca desista dos seus sonhos. Você é brasileiro, não desista nunca. Mas, cara, se trata do teu amigo, né? Se trata de Jesus, né? Quem te amou antes de você amar. Se trata de alguém que te escolheu antes de você ser, sabe? Antes de você poder escolher alguém, ele te escolheu. E aí ele vem e diz, não desista. Eu acho que vem com uma... Sabe, uma carruagem assim inteira de mensagem, né? De ânimo, de incentivo, inspiração. Cara, eu creio nesse não desista. É que, tipo assim, hoje em dia eu creio que muita gente usou de uma forma ruim sobre esse não desista. Vamos lá, pega Josué 9. Seja forte, corajoso e tal. Aí o pessoal usa muito isso. Só que a gente não entende um contexto que... Pô, Deus tava falando não desista pra um cara que tá no meio da guerra. É lógico que ele... Cara, seja forte, corajoso, ele tá no meio da guerra contra o inimigo. Então não é tipo, não desista desse seu emprego, não desista... Não, cara, não desista da guerra contra o inimigo. Fica firme na guerra contra o inimigo. Aí um cara faz uma comparação sobre o que é igreja. O frequentar a igreja, né? Porque, tipo assim, pelo menos eu... Graças a Deus eu vejo menos, mas antes eu via várias igrejas pregando sobre não desista na internet, tal. Muita mensagem de conforto e pouca de confronto. E daí, esse cara fala assim, ó, cara, na igreja tem que ser como um intervalo de jogo. Você fora da igreja é como se você estivesse no jogo. Quando você vai pra igreja, é tipo assim, cara, você tá no intervalo de jogo agora, tal, você tem que voltar e arrebentar. Aí você sai da igreja, você volta pro jogo, tá ligado? É como se... Tem gente que fala a igreja é um hospital, mas eu vi uma coisa que me impactou. Tipo assim, ó. Cara, a igreja é uma enfermaria. Uma enfermaria do exército. Porque quando você sai, você não sai pra descansar. Você sai pra voltar pra guerra, tá ligado? E esse não desista, eu creio que não é algo simples. É algo que é não desistir dos sonhos mesmo. Cara, tem uma música. Abra mão dos seus sonhos. Abra mão... E é uma música muito forte que às vezes a gente canta, mas não dá tanta importância, né? E quando você começou a seguir esse sonho de Deus e não desistir mesmo, quando você entendeu que tinha um chamado pastoral, mano, também nisso, um chamado pra cuidar de pessoas, pra apacentar uma galera também, mano. E eu comecei nesse ano mesmo aí de 2011, pregar nas escolas e nas escolas da palestra, sabe? Várias coisas assim, e pregar na rua e orar pelas pessoas. Automaticamente já acontecia de se aproximar, né? Então, por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu tava no vestiário de um jogo, num campeonato municipal da minha cidade, um campeonato regional da minha cidade. E, cara, vários times, várias pessoas... E eu no vestiário, antes de entrar no jogo, orando. Sabe quando você faz aquela rodinha? Não, vamos orar e tal. E Deus falou comigo que o menino que tava ali tava pensando em suicídio. Eu falei, cara, como que eu vou falar pra ele que ele tá pensando em suicídio no meio do jogo? Sabe, aquele trevo? E a gente entrou, jogou, perdemos. E quando nós voltamos pro vestiário, eu falei, cara, eu vou orar com esse menino aqui. Mas eu nem consegui jogar, eu fiquei focado tanto nele que... Quando nós voltamos pro vestiário, eu fui orar com ele, cara. Fui orar com ele. E aí, tipo assim, ele caiu no chão, sabe? Foi uma overzão que teve no vestiário. E ele saiu de lá, entregou a vida pra Jesus e a gente começou a caminhar junto ali até hoje, entendeu? Então, era naturalmente, assim, as pessoas se renderem e acolher elas também, entende? Era meio que natural, né? A gente despertar algo e gerar aquilo pra consolidar também, né? Só ia acontecendo. Cara, foi meio que natural. Aí, em 2012, conheci a Débora. E a gente já, em 2013, com 1 ano, nós nos casamos. E em 2014 virou uma chave.
Aí eu conheci, tipo, o Luiz Hermínio, sabe? Sério? Aí comecei nas conferências, naquelas alinhamentos de avivamento. Ontem tava contando pro pastor Caio, cara, sobre a gente saía de madrugada e saía tipo 4, 5 da tarde, ia pra conferência, 4 horas de viagem, assim, sabe? E ficava lá, viajava de madrugada, voltava no mesmo dia, bate e volta. Cara, caçador de Deus, cara. Onde falava que os caras estavam com fogo ali, eu ia, sabe? Eu queria pra minha vida. E aí, 2014, virou uma chave. Virou uma chave. Daí conheci o pastor Mauro, o pastor o Luiz Hermínio, sabe? Judá Bertelli. Cara, aí eu fui tocado, né? Por Jesus, Cara, mano. 2014 foi o ano que Deus parece que escolheu, assim. Conheci o Gregório. Cara, E você conheceu tudo nesse ambiente, tipo assim, você nesse ia lá ambiente, no, cara. no Mevan. Eu conheci, tipo, uma pessoa que falou, cara, você tem que conhecer o Gregório, eu vou te levar lá. Aí me levava lá. Daí o cara vinha e bum, orava por mim, cara. Cara, Ele chorava, muita gente eu conta a caía no experiência, chão. né, do Gregório, Cara. Gregório McNutt. Cara, um missionário que veio pro Brasil, era até engraçado ouvir ele cantando as músicas, só que muito óleo, né, mano? Cara. Muito óleo. E você conheceu ele numa conferência? Eu conheci ele em Londrina, cara, na igreja Embaixada de Cristo. E ele era pastoreado lá, sabe, pelo pastor Fred e Ana Paula, eu acho. Ana Paula, né? Ana Paula, a esposa dele, se eu não me engano, pastor Fred Matsumoto. Um japonesão, assim, sabe, que usa um cabelinho de... Poxa, fugiu o nome, cara. Asta? Não, Sei lá. eu queria lembrar dele aqui. Qual que é o nome? Fred Matsumoto. alguma Vamos coisa ver. assim. Fred. E esse cara era usado Cara, demais. ele era o pastor do Gregório. Ele era o cara que cuidava da família, né? Da Mônica, esposa do Gregório. Ele cuidava do Gregório, né? Pelo menos na época que eu conheci, né? Nossa, pareceu um monte aqui. Esse doidão aqui. Sabe aqueles lutador não, cara. Ah, De sumô? aquele cabelinho que Não, fica assim, ó, sumô, rabinho, cara. samurai, pô. Samurai, velho. Cara, ele tem um cabelinho de samurai, cara. E ele pastoreava o Gregório, cara. Ele pastoreava o Gregório. Até hoje eu acho que eles ajudam, sabe? A Mônica, os filhos do Gregório, que deve estar bem grande já, né? Ele faleceu em 2017, se eu não me engano. E ali foi 14, 15, 16, 3 anos assim, sabe? Consecutivo que a gente tinha a oportunidade de estar com ele nessas conferências. E eu não tive essa oportunidade de andar junto, sabe? De caminhar, de ir com ele pras cruzadas, pros cultos. Mas, cara, quando ele tava em Londrina, a gente ia lá. E aí queimava lá. É fogo, lágrimas e paixão? Paixão, fogo e lágrimas. Paixão, fogo e lágrimas. Cara. E foi assim, eu me lembro de um culto que ele tava ministrando. E aí ele tava falando sobre os leões do avivamento, cara. Cara, e ele falando de Leonard Ravenhill, ele falando de, sabe, John Wesley, ele falando desses caras e de repente, antes de chamar, assim, quem quer vir pra frente? Cara, a galera já tava lá na frente. E eu lembro que eu entrei debaixo da mesa, cara, e fiquei com medo. Entrei debaixo da mesa e me escondi, cara, porque eu fiquei com medo, sabe? Eu entrei debaixo da mesa, me escondi, fiquei lá chorando e deitado, assim. Aí tinha lutador, sabe? Uns caras assim, forte, cara. Lutador de MMA lá. E ele sem tocar em ninguém, ele ia ministrando assim, a galera ia caindo pro chão. O culto foi acabar, sei lá, 4 horas da tarde. É muito poder. Começou 9 da manhã, 4 horas da tarde. E eu, em 2014, sabe? 1 aninho ali, 2 aninhos, sabe? Casado, convertido, faminto, sedento. Eu vendo aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero essa chama aí, o que eu tenho que fazer? Aí veio, né, a receita, cara, entra no secreto, oração em línguas, sabe, renúncia, abre mão de coisas que todo mundo quer e busca isso no secreto, no lugar secreto que você tem que encontrar. E comecei a trazer pra minha vida isso. E aí as ministrações mudaram a partir de 2014. Sabe, eu ia ministrar nos lugares, daí começou aquela unção, assim, de ver a galera cair no chão, sabe? Até então eu nunca tinha visto isso. De repente, os meus cultos, cara, que eu tava ministrando, tava acabando 11, meia-noite. E aí eu falei, cara, eu nunca mais quero sair disso. Nunca mais quero soltar isso. Descobri um segredo aqui, nunca mais quero... É se encher, né, mano? Cara. É se encher e transbordar na vida do outro, né? Transbordar na vida do próximo. Eu vou pra você, eu era meio encucado, mano. Nesse lance de cair e tal. Não,
Que isso, a galera, tem uma galera que se joga, acha, a galera deve estar cansada, vai pra trás. Aí tem alguns pastores que eles forçam um pouquinho, eu falo, a galera vai só se entrega, né? Até um dia que eu fui sedento, sabe? E eu acho que isso que muda também 100%. Quando você vai sedento, querendo receber algo, daí eu lembro que, cara, ninguém precisou encostar em mim. Eu só parei de sentir minhas pernas. Aí caí pra trás. Aí eu comecei, cara, é uma presença muito forte que eu senti a primeira vez. Falei, é isso, mano. É isso, sabe? E foi, acho que em 2021 ou 2020, mano. Que virou essa chave em mim e falei, cara, eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu preciso orar, preciso jejuar muito mais, sabe? Até que eu comecei a ver algumas experiências sobrenaturais. Aí me motivou a querer cada vez mais, sabe? E eu acredito que é isso que aconteceu com você. E, mano, aí você começou a cuidar de uma galera, começou a viver experiências sobrenaturais. A partir de 2014 eu comecei a buscar os dons, sabe, querer viver aquilo. E me lembro assim como se fosse ontem, um retiro. Eu sempre ministrava e nunca era aquele, sabe, aquele mover. Era uma ministração, acabava, todo mundo ia embora. E eu me lembro que no retiro de 2015, nós estávamos numa chácara. E, cara, eu me lembro certinho, assim, uma eletricidade que veio do chão, assim, entrou na sola do meu pé, sabe? A sola do tênis, assim, cara, e subiu pro meu corpo e dava a entender que eu tinha que tocar em alguma coisa. E, cara, tinha um menino, na época, ele tinha, sei lá, 1,90 de altura, 1,92, alto, forte. E ele tava na minha frente, cara. E aí, quando eu tinha a sensação que eu tinha que tocar em alguém ou em alguma coisa, assim, parece que o meu corpo tava tremendo. Essa foi uma experiência sobre isso. E aí, eu coloquei a mão nele, assim, e quando eu tava colocando a mão nele, devagarzinho, assim, cara, ele caiu, cara. E aí, na hora que ele caiu pra trás, eu fiquei, sabe? E aí, eu vi que eu tinha que tocar nas pessoas. E aí, ali foi um start que Deus deu, sabe? No meu ministério, sobre isso. Porque eu já tava, sabe, assim, andando com esses caras. Conheci o pastor Mauro também, o Mauro Ramos, que, cara, é um pai de destino pra mim, né? É um cara que eu queria honrar ele. Gosto muito dele, amo ele demais. Ele é o avô da minha filha, né? A gente fala isso lá. E ele tem uma parte também do Gregório, né, cara? Então tá tudo vinculado ali, sabe? Eu comecei a andar com esses caras que carregavam essa unção. E, enfim, cara, foi muito massa porque, assim, deu um start, sabe? Deu um start na minha vida e mudou completamente. Cara, você falando de referência, eu acredito que não tem como citar também, como deixar de citar o apóstolo, mano. E tipo assim, ó, quando o pastor Rafael veio aqui, o pastor Rafael citou o apóstolo. Quando o pastor Caio veio aqui, citou o apóstolo. A galera, o pastor Rafael, se eu não me engano, ele até citou do porão dos profetas. Porão né? dos profetas. E tipo assim, mano, pra você que, querendo ou não, tá do lado. Como que é, mano? Cara, tem até uma coisa que eu brinco, né? No meio do futebol a gente tinha um termo que a gente usava assim, quando chegava um juvenil, né? Falava, cara, chupou limão com quem? Cara, não, eu não chupei limão com ninguém. Jogou onde, pá, né? Na IEPEC tem essa, né, cara? Já morou no porão dos profetas? Já ficou no porão dos profetas? Que da hora. E, cara, a gente morou lá, né? Eu e a Débora, a gente morou no porão dos profetas. Mas, cara, é uma coisa assim, ó, que as pessoas, elas me perguntam, várias pessoas perguntam isso, sabe? A gente viaja muito com o apóstolo e eles perguntam, né, sobre o apóstolo, né? Nos retiros até tinha, assim, os meninos que chegavam, criavam uma liberdade, uma intimidade maior, eles falavam, o apóstolo é isso tudo mesmo lá? Eu falava, cara, o apóstolo realmente, cara, ele é essa pessoa, sabe? Antes de eu casar com a Débora, eu já era amigo dele. Então eu comecei pra igreja em 2010. De 2010, eu comecei a namorar com a Débora em 2012. E eu já era amigo do apóstolo, a gente já viajava junto, sabe? Ele já falava muito pra mim, já me ensinava muito. E, cara, você tem que marcar com ele pra vir aqui. Cara, eu não vejo a hora, de verdade. Cara, ele startou, né? Todo mundo, né? Ele startou, ele veio com essa parada profética, ele liberou orações sobre todo mundo e despertou, né? Despertou todos nós, né? Eu, o pastor Rafael, o pastor Caio, todo mundo que mencionou ele, né? Como você disse.
até hoje. E, cara, o mais legal de tudo é que, assim, eu tenho contato com muitos pastores. E eles reclamam, sabe? Tipo, da superintendência, da presidência do ministério. Falam, cara, o cara ele só quer saber de dinheiro, ele só quer vir aqui pra pegar o dízimo dos dízimos, ele só quer vir aqui pra, sabe? Nunca cuidou de mim. E, cara, pelo contrário lá, né? O apóstolo, ele nunca fala de dinheiro com a gente, entendeu? Ele Só não poder. tem esse hábito, sabe? Assim, de chegar e falar, olha, com as igrejas, por exemplo, né? São mais de 20 igrejas, ele não tem o hábito de chegar nas igrejas e sabe? Olha, você tem que dar o dízimo pra mim, ou o dízimo pra... Entendeu? E, Pra cara, fé. ele cuida dos pastores, ele ora pelos pastores e é fenomenal, cara, a maneira que ele faz. Esses dias, inclusive, ele teve uma ministração comigo lá que foi, cara. Eu machuquei esse dedo aqui, sabe? Eu lembro que você cara, falou. eu machuquei. Mas o que você teve no Cara, dedo? do nada ele caiu pra baixo, perdeu o movimento e eu rompi o ligamento extensor aqui em cima. E beleza, perdi o movimento do dedo e cheguei num culto dele lá numa sexta-feira, que é a noite da bênção, sabe? E ele faz um trabalho profético assim mesmo. E cheguei lá, cheguei até atrasado, que eu tinha vindo de viagem. E cheguei lá e ele falou, olha, tem uma coisa que tá me incomodando aqui, alguém que tá incomodado com prótese. Tem alguém que tá incomodado com prótese? E ninguém levantou a mão, né? Dele, tem alguém que precisa pôr prótese? E ninguém levantou a mão. Daí eu falei, cara, esse negócio é comigo. Porque no dia eu fui pra uma cidade lá e o ortopedista ele disse pra mim assim, que eu ia ficar com a tala por um tempo e se a tala não resolvesse, eu teria que colocar prótese. E eu voltei com aquele sentimento, nossa, vou ter que colocar prótese, vou ter que colocar prótese. Cara, que desespero, perdeu o movimento do dedo. Eu trabalho, né, cara? Eu trabalho com notebook, com celular. E voltei com aquele sentimento. E falei pra Débora, nossa, Deus, eu não vou aceitar, vou orar, Deus vai ter que fazer um milagre. Pensei assim. E, cara, cheguei lá, o apóstolo, prótese, falando que alguém precisava de milagre mesmo. E ninguém se levantava, assim, os irmãozinhos da igreja, todos que têm prótese. Não, minha prótese não me incomoda. Não, tá tranquilo. tudo bem. Eu falei, cara, é comigo isso aí, cara. Meu coração começou, né? Como diz o John Wesley, né, cara? Estranhamente aquecido meu coração. E, de repente, eu falei, levantei a mão, falei, apóstolo, acho que é eu. Ele, ô, amado, por que você demora tanto, né? Aí fui lá na frente, cara, daí expliquei pra ele a situação, ele orou comigo. E, cara, era um procedimento que demoraria, sei lá, 12 semanas, sabe? 10, 12 semanas com tala no dedo. E cheguei lá no ortopedista outro dia. Depois disso, ele falou, cara, você pode tirar a tala, teu dedo tá bom, tá sarado. Tá com novo. 5 semanas, 4 semanas, sabe assim? Então é uma coisa que isso frequentemente acontece lá. A pessoa chega com câncer, a pessoa chega com, sabe, doenças assim, e de repente, do nada, o apóstolo ministra, libera uma palavra, cara, e a pessoa volta e depois conta o testemunho. Então isso com frequência acontece, sabe? Cara, o que eu fico pensando imagina o secreto dele com Deus, o tempo que ele passa com Deus, cara, deve ser um negócio, tipo, absurdo. O tanto de jejum, tanto de geração deve ser um negócio, cara, eu preciso disso, tá ligado? Não, cara, ele renuncia, cara. Ele renuncia até momentos, assim. A gente fala, apóstolo, hoje nós vamos assar uma carne e tal. O senhor vem aqui. Ô, amado, hoje não vai dar. Daí a gente já sabe, né, que ou tá em jejum, ou não vai comer, ou tá se separando, alguma coisa assim. Então a gente tem que saber o dia também de convidar ele pro churrasco. Cara, nossa, não vejo a hora. Eu creio que vai chegar a hora, vai o chegar. tempo oportuno dele com o Marco. Cara, eu vi uma história do Marco, é o irmão do apóstolo, né? Antônio Marcos, né? Aí ele é maravilhoso porque ele tem muita história. E quando a gente foi pra lá, a primeira vez que a gente foi, antes de eu contar essa história, cara, foi incrível. Porque, tipo assim, o apóstolo é o fundador da EPEC. Aí quando a gente chegou lá, eu fui com o pastor Caio e o Henrique, a gente chegou atrasado, mano. Não atrasado, mas a gente saiu um pouquinho mais tarde, porque eu tava na loja e tudo mais. Aí a equipe de louvor chegou antes, e eu e o pastor Caio e o Henrique chegamos depois, mano. E a galera já tinha almoçado e tal. Aí chegamos, o pessoal já tava se preparando pra ensaiada, e eles falaram, não, vocês almoçam primeiro, almoça lá antes e tal. Aí eu cheguei lá no fundo, aí o apóstolo tava lá. A última vez que eu tive contato com ele foi quando ele veio aqui, mas só de cumprimentar, rapaz. É que eu acho que eu não causei uma boa impressão, mano, a primeira vez. Por quê? Porque quando a gente foi lá no Gula jantar,
foi o dia que eu tinha ido com uma blusa muito chamativa, entendeu? Que era aquela de alce, uns negócios assim na blusa. Eu falei, cara, eu acho que eu não causei uma boa impressão com o apóstolo. Aí, tá, cheguei no... A gente chegou lá em Venceslau. A gente foi almoçar, mano. Aí o apóstolo, geralmente o pessoal, não, pode se servir e tal. Cara, o apóstolo começou a servir a gente. Uau. E nisso eu já vi, poxa vida, querendo ou não, se a gente for pensar a mais alta patente da igreja, É ele. e tá servindo a gente. Eu fiquei, cara, que isso? Ele colocando refrigerante pra gente, assim. E fora de série, eu não lembro se era costela, se eu não me engano, era uma costela e um pernil. Era isso, pastor? Uma costela e o pernil. O pastor Caio tá aqui. Costela de porco, costela de boi. Costela de porco, costela de boi. Cara, que negócio maravilhoso, mano. Muito bom. E o apóstolo servindo a gente, servindo a gente. E enquanto ele não acabou de servir a gente, ele não saiu, mano. Eu falei, cara, de verdade, ele não precisava dar essa atenção pra nós. É. Só que isso, sem ele perceber, tipo assim, ele é tão usado sem palavras que esse ato de servir É natural, cara. e incentiva, mano. É. Incentiva. Aí, beleza. Aí a gente tava. Foi bem na final da Copa. Aí a gente tava lá na casa do irmão Edson. Aí, assando carne, o pastor Marco começou a contar uma história de, acho que o filho dele tava em alguma igreja, se eu não me engano. E o filho dele, tipo, tinha R$40 na carteira pra colocar gasolina. Aí, ele sentiu de dar os R$40 na igreja. Aí Deus falou pra ele dar os R$40, não sei o que e tal, dar os R$40. Aí ele deu os R$40 na igreja. Aí depois, ele foi jantar na casa do Marco, do pai dele e tal. Aí falou assim, pai, eu precisava de R$40 pra abastecer, porque os R$40 que eu tinha, eu dei pra igreja, eu precisava pra voltar embora. Aí o Marco falou, ué, mas você não tem fé? Se Deus mandou você dar, ele vai suprir. Por que você tá pedindo, né? Aí ele pegou o celular e mostrou, e falou assim, você tem que ser igual eu. Ó, aqui, ó. Acabei de receber um pique de R$1.000 do irmão aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ele ficou triste, né? Ah, cara, Deus mandou eu dar, tal, não sei o que. Aí o apóstolo falou, você tem que ter mais fé. O apóstolo não, o Marco, você tem que ter mais fé, você tem que ter mais fé, não sei o que. Aí disse que na hora que o filho dele acalmou, ele falou, só que embaixo na descrição do Pix tá, dê pro seu filho, senti de dar pra ele os R$1.000. Eu falei, cara, olha, tipo assim, é uma experiência simples, mas... Cara, Deus cuida, mano, Deus cuida. Então, duas pessoas que eu tenho muita vontade desde quando a gente começou a fazer esse projeto do podcast é o Apóstolo e o Marco. E, cara, que isso. Só que daí a gente tem que ter um tempinho da hora, mano. Um tempo prolongado. E, cara, eu acredito que por você estar rodeado de pessoas dessa forma, não tinha como você não ser abençoado também. E eu quero fazer uma pergunta, mano. Você já veio no acampamento do ano passado com a gente? E eu sempre vejo. Hoje você não trouxe, mas eu sempre pensei com a bandeira do Brasil, mano. O que essa bandeira simboliza pra você? Por que você anda bastante com a bandeira também? Cara, a bandeira foi uma experiência pessoal também que eu tive. Sério? Sei lá, 2013, 14. E numa das orações do Gregório, cara, por mim, ele orou como intercessor pela nação do brasileira, sabe? E... Enfim, né, cara, eu acho que é uma coisa assim que tá dentro de mim, sabe? Sobre, sabe, nações, sabe? Coisas assim. Eu quero orar por países, eu quero orar por... Mas é aquela, né? Não tem como eu orar por uma outra nação se eu não orar pela minha, né? E eu me lembro, cara, de uma das orações dele é que Deus, sabe? Deus ia assim, me levantar como um intercessor pelo Brasil. E, cara, tanto que nessa da política agora, o apóstolo chegou em mim e disse que o Lula ia ganhar, cara. O apóstolo Chegou em mim e falou que o Lula ia ganhar, que Deus tinha falado pra ele. E nós estávamos juntos orando pelo Brasil, cara. Então Deus, ele não faz nada sem antes contar pros seus amigos, né? Deus, ele não faz nada, cara, sem antes contar pros seus verdadeiros amigos. E pra você ser verdadeiro amigo de Deus, você precisa carregar uma cicatriz, né, cara? Então Deus, ele vai gerar essas cicatrizes. E quando eu olho pra minha vida, eu vejo várias cicatrizes. E a bandeira, ela faz com que, tipo, eu me lembre, sabe? Das orações, eu me lembro de quem eu sou, eu me lembro pra onde eu tô indo.
sabe? É uma coisa minha que eu guardo, que eu gosto muito, porque eu acho que uma das profecias sobre o Brasil é que a gente seria um celeiro, né? A gente enviaria, né, cara? A gente enviaria. Talvez um dos últimos avivamentos ele causaria no Brasil e espalharia pra terra. Então eu quero fazer parte disso, sabe? Eu quero ver a minha geração fazer parte disso. Nós vemos hoje uma geração que como era a igreja antigamente, como ela é hoje e como nós vamos preparar para os nossos filhos, né? Então eu vejo a Lavínia vindo com 7 anos, cara, com muito mais óleo do que eu tinha 7 anos. Eu vejo ela chegando com muito mais amor e devoção do que eu quando eu tinha 7 anos. Então, quando ela tiver 30, que é a idade que eu tenho hoje, ela vai estar muito melhor do que eu, entendeu? Porque eu tô preparando o caminho. Assim como o meu avô preparou, assim como o apóstolo preparou, assim como, sabe? É como se tivesse uma transição, né? Aquela corrida de revezamento, sabe? Sim. Tem um momento da corrida que os dois, eles seguram o bastão. O que tá na frente e o que tá atrás, eles, em algum momento da corrida, os dois seguram. Quando eles trocam, tem um momento que os dois seguram. Então eu acho que a gente tá vivendo esse momento. Que é um momento que a nossa geração tá segurando, a geração anterior ainda não soltou, mas a geração anterior já tem com quem, sabe, liberar essa... Confiar. Já tem com quem confiar esse bastão. Então eu acho que esse momento, assim, é um momento de transição, sabe? Que o Brasil tá fazendo e Deus, ele tá ferindo. Tá ferindo geralmente não, né? Tá ferindo para provocar mesmo uma cura, uma cicatriz. Porque a nossa geração, ela não foi ferida, cara. Quem foi ferido? Se você trazer o apóstolo, você vai ver a história dele, cara. Sabe? Ele foi ferido de verdade. Ele foi ferido de verdade. Sabe? A geração dele, né? E a nossa não. A nossa, a gente tá pegando um bastão, a gente tá pegando um caminho que já foi aberto. Então eu acho, assim, minha opinião, cara, que o Brasil, ele vai, sabe, ele vai ser esse celeiro, esse país que vai enviar missionários pro mundo todo. E eu quero fazer parte, cara. Eu quero fazer parte do ponto, assim, de falar, cara, tinha um menino lá que orava com a bandeira do Brasil, cara. Lá em Venceslau, quando tem encontro de pastores, cara, onde vê eu tô lá com a bandeira, chorando sobre a bandeira. Nunca lavei ela. Da hora, mano. Eu tenho as marcas, né? Por exemplo, eu olho pra ela, eu me lembro, né, cara, dos caras que oraram por mim, porque eu tava com a bandeira. Eu tava com a bandeira nas costas. Então, cara, os caras choraram sobre mim, né, cara? Eu me lembro, cara, quando eu fui tocado, sabe, pelo Danduque. Entende? Eu gosto de falar disso porque eu me lembro, cara. Sim. Eu era um jovem sonhador e, de repente, os caras vinham assim no meio e... Sabe? Eu caí pro chão esparramado. E a bandeira tá lá, cara. As lágrimas. Tá lá, tá guardada. Tá tudo lá, cara. Lá é um celeiro de lágrimas, cara. Baba e ranho. Ai, cara. Mas é por causa disso, sabe? É uma coisa pessoal pra mim que eu me lembro, guardo. E, cara, todo mundo que orou por mim, tá lá. Nossa, eu tive uma experiência com essa bandeira sua aí. Acho que eu nunca contei pra você, mano. No ano passado, você veio numa campa, você pregou. Você pregou, acho que era 2 horas da tarde, né, mano? Eu não lembro. Só que, tipo assim, ó, o que aconteceu? A gente tinha o culto de manhã, aí à tarde a gente tinha, tipo, uma célula, algo mais simples, mais tranquilo. Isso na teoria. E à noite o culto. Aí, beleza, chegou de manhã, teve o culto, beleza. Aí à tarde a gente ia fazer um momento de palavra só. A gente ia fazer um momento de palavra, tipo, 12h30 da tarde. Só que daí, aí começou. A gente foi encerrar, era 6h30, mano. 6h30, quase 7 horas da noite. Eu lembrei. Aí, tipo assim, ó. Aí, cara, a gente tava orando e eu lembro que você veio com a bandeira. E eu tava ajoelhado, você colocou a bandeira na minha costa, mano. É tipo assim, ó, sem brincadeira. A bandeira parecia que tinha uns 80 quilos, mano. Porque na hora que você colocou na minha costa, cara, veio um peso muito grande, assim, ó. Um peso muito grande. Uau, cara. E eu não consegui ficar de outra forma a não ser ir pro chão, velho. Só que eu senti um peso muito, muito, muito grande. Falei, cara, que experiência doida é essa? De uma bandeira do Brasil simples pesar 80 quilos. Aí eu vi um pouco da unção que Deus confia sobre a sua vida, mano.
E ele trata coisas, cicatrizes. Eu não lembro quando foi, mas você falou sobre cicatrizes na igreja e falou que quando o problema de tirar a roupa, o problema de ficar nu é que você precisa começar a explicar as cicatrizes. E como foi isso pra você, mano? Porque eu acredito que se Deus falou isso pra você passar pra igreja, é porque falou muito com você antes. E como que é essa ideia de, tipo, cara, você precisa explicar as cicatrizes? Cara, forte, né? Se você for analisar, né? Nem eu lembrava disso. Meu Deus, cara. Ai, cara. Eu acho que assim, cara, é uma coisa que eu vim disso, sabe? Eu tô vindo disso, né? Eu venho de um ambiente, assim, de solitude, né? Nesses anos agora. E a solitude é diferente da solidão, porque a solitude é você com você e Deus, né? E a solidão é só você, né? Você não tem prazer nem na sua própria companhia. Então você sozinho é você e mais ninguém na solidão. E agora, cara, na solitude é você com você, né? Você tem o prazer da tua presença e com Deus, né? Deus, ele tem esse prazer também. E quando ele vem, cara, ele vem pra nos elevar o nível. Então eu gosto de falar disso porque é uma das palavras, assim, que Deus me falou lá atrás, que deu um start em mim, né? 4 níveis de aproximação a Deus, cara. O primeiro nível é um escravo que ele bate na porta para entrar. O segundo nível é um filho que não bate na porta para entrar. É um amigo que não bate na porta para entrar. Ele entra e fala, tentei te ligar. O terceiro nível é um filho que entra, não bate na porta, nem tenta ligar, mas senta no colo do rei. E o quarto nível é um nível que a noiva vem, ela não bate na porta, ela não tenta ligar, ela não senta na poltrona nem no colo. E ela simplesmente olha para a decoração e fala, a gente vai mudar isso daqui, sabe? E lá dentro das recâmeras ela ouve os segredos do rei. Então eu acho que as cicatrizes, cara, é quando a gente entra num nível com Deus que ele tem a permissão de nos ferir. Deus, ele não confia em ninguém que não possua cicatrizes, cara. Deus, ele não confia em pessoas que não possuem cicatrizes. Assim como nós também não devemos confiar em quem não possui cicatrizes, sabe? Eu não vou abrir meu coração para quem não tá disposto a me carregar. Eu não vou abrir meu coração para quem não tem cicatrizes, sabe? Para quem não tá entendendo o que eu tô dizendo. E o segredo de Deus para as pessoas que mais carregavam algo é porque elas possuíam mais cicatrizes. E as cicatrizes, cara, existem 3 maneiras de ser gerado cicatrizes em nós, feridas. E a primeira é a nossa consequência, as nossas decisões, né? Tipo Adão no jardim, por exemplo. A consequência gerou uma ferida. E Jonas, por exemplo, não quero ir pregar lá, não vou para lá, gera uma consequência, gera um tipo de ferida. E tem a ferida que o diabo também nos fere, que é com a permissão de Deus, né? A gente vê isso no relato de Jó, o diabo chegando até o Senhor e pedindo Jó. E a gente vê também o diabo conversando com Jesus sobre Pedro. Cara, Pedro, ele tá lá eufórico, animado, ele tá, não, a gente tá junto, a gente vai até o final. Aí Jesus vem e fala pra ele, eu estava conversando com o diabo sobre você. E aí ele olha aquilo e fala, como assim, né? E ele pediu pra peneirar você. Ele pediu pra mim peneirar você. E eu deixei. Cara, e eu deixei. Mas tem uma coisa, Pedro, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Então, de duas, uma, né? Ou eu não tenho consciência de quem ora por mim, quem é o intercessor que ora por mim, ou eu não tenho consciência do que é o poder de uma oração. E quando a gente entra nesse nível que as feridas acontecem em nós, e por último tem a ferida que Deus nos fere, né? Oséias capítulo 6 fala que ele nos despedaçou e nos sarará. Imagina, cara. Ou seja, para você tirar um tumor, você precisa vir antes com o bisturi, cara. Sabe? Então, quando nós falamos de cicatrizes, é algo que o Senhor fez dentro de você. Não é algo que o mundo fez. Não é algo que o casamento fez. Não é algo que... Entende? É algo que o Senhor fez, mas para ele fazer, ele colocou algo dele em você. Ele tira algo seu e coloca algo dele. E isso vai gerar uma cicatriz. E essa cicatriz, esse é o problema, né, da igreja, eu acho. Que a igreja hoje não está pronta para conhecer as pessoas sem nada. Então, quando você caminha com alguém, você tá junto com aquela pessoa e você se torna um com ela, você tem uma aliança com ela, e quando você chega num ambiente de mesa e você abre seu coração, ou você tira a camisa, você fica nu, cara, e ela vai ver suas cicatrizes, ela vai ver que você não é aquele general, né?
Lembra do Naamã, por exemplo? Cara? Sim. Cara, você não é, né, esse general aí que é o, sabe? O bonzão. Você não é, você tá cheio de cicatriz, cheio de feridas, tá com lepra, sabe? Então eu acho que quando a gente fica nu, cara, a gente precisa justificar as cicatrizes. E justificar as cicatrizes nem sempre é bom, né? Porque a gente talvez tenha algo dentro de nós que a gente não gosta de falar, não lembra, que a gente faz questão de não lembrar. Mas, cara, toda ferida, toda situação ruim, Deus usa pra nos construir algo, sabe? Pra que daquela cicatriz saia cura, pra que daquela ferida saia cura pras pessoas. E eu acho que é isso, cara. Que mexe assim comigo, sabe? Que da hora. Tem uma música do Rodolfo Abrantes, mano. Que das minhas feridas sai um poder pra curar. E cada... É tipo cada obra perdida. Me lembro que não é pra parar. Até que a casa seja cheia. Uau. Eu falei, cara, se eu não me engano é isso. Mas é muito doido isso, mano. Doido, cara. Porque quando a gente começa a entender que a ferida vai gerar poder pra curar outra pessoa, aí sim você vai renunciar ao futebol pra salvar sua família, né? Porque senão... E se você for analisar, Deus ele só entrega coisas grandes, cara, para pessoas que foram feridas. Jesus, por exemplo, é o maior exemplo. Ele vem pra terra como o filho do homem, mas ele volta como rei dos reis, senhor dos senhores. Ele volta como rei da glória. Imagina, Salmo 24, lá os anjos pro lado de dentro perguntando quem é o rei da glória, os anjos pro lado de fora, desesperado, querendo, abra os portais eternos para que entre o rei da glória, ele tá chegando, eu vejo ele. E os anjos lá de dentro, mas quem que é o rei da glória? Ninguém sabia lá no céu quem era o rei da glória, cara. Até que Jesus chega, e chega com cicatrizes. A gente vai encontrar um Jesus com cicatrizes, não com diploma, com certificado, sabe? Então eu acho que, cara, eu confio, assim, nessa palavra, porque é o que vai me proporcionar caminhar com Deus e caminhar no seu poder, sabe? Porque o poder dele é algo que gera confiança. Então, as pessoas falam hoje pra mim, cara, eu queria a confiança de Deus, eu queria a herança, as bênçãos, a vitória. Cara, você vai ter tudo isso, mas se você não tiver cicatrizes, ele não confia em você. Então, deixa as marcas acontecerem. Se ele entregou Pedro, cara, pra ser peneirado, Pedro, que era seu discípulo, cara, tava junto com ele. Por que não vai me entregar? Por que não vai dizer pra mim, olha, Álvaro, você vai ser peneirado, cara. Mas eu vou orar por você, tá? Ou seja, a oração dele é o suficiente, cara. E como um sumo sacerdote, ele ora por nós hoje. Ele tá lá, recitando o nosso nome, recitando palavras sobre nós, orando sobre nós. Isso me lembra Moisés. Tipo assim, vai porque daí eu vou junto. Só que daí Deus fala assim pra Moisés, pode ir, só que se você for, eu não vou junto. Aí Moisés vira e fala, Deus, senhor, se o senhor não for, eu não vou. Só que às vezes a gente tem ido em lugar que Deus não mandou a gente ir, mano. E aí não adianta a gente ser forte e corajoso nisso. Exatamente. Porque aí as cicatrizes não vão ser Deus que colocou. Por isso que existe 3 cicatrizes, cara. As tuas consequências ou os atos, elas vão acontecer. Mas mesmo assim, Deus vai usar elas para gerar confiança, gerar poder, gerar toque em nós. Ele vai fazer, cara. Cara, uma outra pergunta. O que Deus tem falado pra você hoje em dia? Cara, eu tô vindo de um ambiente de solitude, né? O pastor Caio tá me acompanhando e, cara, ano passado confessei pecado do pastor Caio, chorei com ele. Momento de crise na minha vida, né? Nós encerramos lá um trabalho de casa de oração. E momento de crise, momento de, sabe? E Deus, esse ambiente de solitude, cara, Deus, ele falou comigo até sobre o meu dedo, sabe? Meu dedo, ele perdeu o movimento, caiu pra baixo, assim, cara. Perdi o movimento dele. E Deus, ele falou comigo sobre o corpo da igreja, sobre o meu corpo. Quando ele caiu, cara, ele precisou ser imobilizado e não isolado. Sabe, quando alguém falha, quando alguém fracassa, quando alguém, igual eu lá, fechei uma igreja, não são todos os pastores que querem estar junto. Pô, fechou uma igreja. É um sinônimo de fracasso. E aí, eu entendi o quê, cara? Que
quando alguém fracassa, quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém, sabe, qualquer tipo de coisa. E isso acontece com essa pessoa, a gente precisa imobilizar ela e não isolar ela. E imobilizar não é o sinônimo, não é exatamente isolar, mas é você manter ela no corpo, você manter ela junto com você trazer pra perto. Então a gente tem o hábito do quê, cara? De pecou, errou, fracassou, falhou comigo. A gente tem o hábito de isolar o corpo de Cristo, né? Na terra. A igreja do Senhor na terra faz isso. Mas quando a gente traz pra perto, a gente mantém a circulação, mantém o sangue de Jesus passando, mantém vida no corpo. E eu me lembro que... Até preguei sobre isso, cara. Eu me lembro que, por exemplo, na hora do banho, né? Como que eu vou tomar banho? Porque agora eu não posso molhar essa mão, cara. E essa mão, ela teve que fazer o trabalho de duas. Ela teve que fazer o trabalho dela e o trabalho da outra. Então, se você for analisar, o corpo de Cristo é a mesma coisa, cara. Quando alguém não tá bem, ou quando alguém... Pô, o Matheus não tá tocando, não veio pra tocar violão. Cara, antes de eu criticar o Matheus de vir tocar violão, eu vou lá e toco no lugar dele. Sabe? Pastor Caio não tá pregando, eu vou lá e eu prego no lugar dele. Eu vou lá e eu faço. Entende? É mais ou menos isso. Eu acho que esse é o sinônimo, cara. E o que Deus vem falando comigo é sobre... É exatamente isso que a gente conversou, sabe? Eu tentei trazer aqui o que tá no meu coração sobre as feridas, as cicatrizes. Eu vejo hoje o meu dedo voltando em movimento. Ou seja, cara, é só por um processo, né? É só por um tempo que você vai precisar fazer a função de alguém até que esse alguém fique bem, né? Sim. E é até essa frase, né, que nós dissemos aqui sobre não abrir seu coração para qualquer um, abrir seu coração para quem está disposto a te carregar. Então, se essa mão esquerda aqui, que está machucada, pudesse abrir o coração, então que ela abra para a direita. E a direita faça o serviço dela, entendeu? Então, eu faço a função de alguém que, se alguém não esteja bem, até ele estar bem e voltar para ativa, por exemplo, sabe? É uma coisa assim, cara. E sobre as cicatrizes é o que Deus tem falado comigo, sabe? Eu entrei num momento de crise, assim, de tal ponto, né? Depois desse encerramento de igreja lá, que eu fiquei pensando sobre tudo, né, cara? Sobre tudo que eu vivi. Eu falei, poxa, mas Deus me chamou então para viver isso e encerrar a igreja, fechar a igreja. Mas não, cara, eu lembro, por exemplo, da bandeira, eu olho pra bandeira, eu vejo as pessoas que me tocaram, né? Esses dias eu estava comentando com o pastor Caio, eu fiz uma lista, assim, das pessoas que oraram por mim. E, cara, depositaram orações, cara. Orações, elas mudam destinos, né? A gente falou aqui da igreja ser uma enfermaria, um hospital. Eu acho até que a igreja, ela é um aeroporto, sabe? Que você entra nela e sai no outro lado, entende? Nossa, ela não. transporta pessoas. Você entra todo arrebentado, você entra no aeroporto e você vai para um outro lugar e chega numa outra estação, numa outra cultura. Deus, ele pega isso, ele faz isso com o mendigo, com o andarilho, com, sabe, o pastor fracassado, o pai de família fracassado, sabe? Ele faz isso, ele transporta essas pessoas do império das trevas pro reino do filho do seu amor, coloca lá. E cara, eu acho que Deus, ele quer confiar em mais coisas em nós, sabe? Ele quer confiar mais coisas em nós. Se eu não me engano, em Joel fala, né? Que Deus, ele não faz nada sem antes confiar os seus segredos. E os seus segredos não são para todos também, né? Não são para todos também. Então ele vai gerar cicatriz, ele vai gerar marcas em nós e vai fazer com que a gente possa estar disposto, disponível para ouvir os seus piores segredos, né? Porque Deus tem segredos, né, cara? Jesus, quando ele tá no Getsemane, ele chama os 3 e ele fala, ó, orem por mim, porque, cara, não tá legal a situação, não tô bem. Então eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu tô vindo desse ambiente de marcas, assim, do Senhor e tô me lembrando, sabe, das pessoas que tocaram, das pessoas que oraram por mim. Uma coisa interessante também, que nesse período, assim, Deus tá falando muito comigo, é sobre Caim e Abel, né, cara? Eu sempre achava que Caim e Abel Caim apresentava uma oferta, Abel apresentava uma oferta, Deus olhava a oferta dos dois e sentia o cheiro de uma e falava, ó, isso aqui é agradável, essa não é, então eu não quero essa. Até que eu entendi que Caim que mata Abel, a oferta de Abel não significava que era melhor do que a de Caim, sabe? Caim, ele entrega a primícia, a Bíblia fala que é a primícia. E a primícia, cara, a primícia é algo bom. Não tem como Deus recusar algo bom. Deus, ele
Deus, ele se agradou, ele gostou daquilo. Só que, cara, de Abel, a palavra no original significa o seu direito. Então, cara, é uma coisa que você entregar o seu direito a outro alguém, entendeu? Eu vou entregar o meu direito. Eu tenho um direito a uma herança. Cara, eu entrego pra você o meu direito, sabe? A oferta que Abel deu foi o seu direito, cara. E hoje eu quero entregar o meu direito ao Senhor. Meu direito de resposta, meu direito de vencer uma resposta. Eu não tô entrando mais em discussões, sabe? Tô entrando pra perder. Não quero mais concorrer, não quero mais, sabe? Nada disso pra minha vida. Eu quero perder em tudo, cara, se eu puder. Quero, sabe, deixar tudo, dar tudo. Não quero ganhar nada. E eu quero só entregar o meu direito. Senhor, eu tenho direito de resposta, mas eu entrego pro Senhor. Senhor, eu tenho direito a falar, eu tenho direito a pregar, eu tenho direito, mas eu entrego isso, cara, eu não quero. Eu entrego pro Senhor. E eu acho que é isso, sabe? Sobre o que Deus deseja fazer ainda, né? Na minha vida, na minha casa, família. Cara, eu acho que quando você falou sobre direito, eu lembrei de justificativa, tá ligado? Tipo assim, geralmente quando a gente faz alguma coisa e alguém vem questionar, você sempre quer dar uma justificativa. Tipo, cara, eu faço isso por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Querendo poupar o seu direito. Só que, tipo assim, cara, a gente já foi justificado, tá ligado? Exatamente. Então, não tem por que a gente fazer, mano. Não tem por que a gente fazer, porque Jesus já fez. Até quando a gente ouvia muito, né, a geração anterior falar, né, que tava passando uma luta, uma dificuldade. Falo, cara, não, cara, nem nada. Jesus, ele já venceu isso por mim. Essa luta aí não é minha, sabe? Eu tô só seguindo ele já desbravou tudo, eu tô seguindo os passos dele. E são passos de renúncia, óbvio, né? São passos de renúncia. Tem até uma história, né, cara, do Billy Graham, quando ele foi na escola, lembra dessa? Sim, Quando ele foi sim. na escola, daí se perde, eles vão atrás dele. E, cara, ele faz uma oração, Deus faz de novo, né? Então, tá bom, eu faço de novo, mas então dê a mim o que John Wesley deu. Se você me der, você vai ter. Sabe, eu acho que tá mais partir de nós do que do Senhor. O céu já fez tudo, cara. Deus não vai enviar um outro Jesus pra morrer de novo na cruz. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Tudo que ele fez, na verdade, foi pra trazer sua família de volta, né? Então, tudo que ele fez não foi pra ser um Deus desejando ser adorado, mas foi um pai resgatando sua família. E ele já fez, cara. Ele já fez tudo que fez. Acho que agora o que nós devemos fazer é dar uma resposta, né? Uma resposta para o que o céu tem uma expectativa. Porque agora nós somos embaixadores de Cristo. Cara, nós somos templo do Espírito. Nós somos noiva, nós somos filho, nós somos amigo. Sabe? Servos por opção. Eu tenho a liberdade de ir, mas eu escolho ficar. Eu tenho a liberdade, cara, de sair, de ficar doido da cabeça. Eu tenho. Ele me deu liberdade. Mas por amor a ele, eu desejo ficar. Sabe? Então eu acho que o Senhor, ele confia em pessoas que desejam entregar tudo. Que desejam dar tudo, desejam, sabe, abrir mão de tudo para viver com ele. Ele tá procurando, né? Ele caça as pessoas, né? Ele procura os verdadeiros adoradores, né, cara? Sei lá. Nossa, cara, Se você for analisar, né? Ele nos amou primeiro, antes de nós o amarmos. A gente não teve essa capacidade de escolher ele antes. Eu me lembro quando a Lavínia nasceu, cara. Eu tava pro lado de fora, assim, vendo ela na maternidade. E ela lá, sabe, numa bandejinha, assim. E ela lá dentro, cara, com meinha na mão e se mexendo. E eu vi ela. Ela não me viu. Eu vi ela, cara, e eu amei ela. Eu vi ela lá, deitada, assim, se mexendo. E eu chorei vendo ela. Então o Senhor, ele me viu como um pai, cara. Ele me viu antes de eu poder, sabe? Ele me amou. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele me amou primeiro e ele me viu, cara, antes de tudo. E ele já sabia o que ia acontecer na minha vida. Os dias estão contados, os dias estão escritos. Ele me viu e ele disse, cara, eu te amo. E agora eu consigo retribuir o amor que ele me amou. Não tem porque a gente perguntar mais, né? Ele já fez tudo o que fez, cara. O Espírito Santo, ele tá aqui, ele é real. Ele deixou de ser a promessa, ele deixou de ser alguém imaginário. Cara, ele é real, cara. Ele tá aqui. Cara, e é da hora a gente entender e dar essa liberdade pra não só
ter a ciência, tipo, cara, eu sei que o Espírito Santo tá aqui, mas viver conforme isso. Ser convicto da presença dele. Porque todo mundo, tipo assim, a gente tá acostumado, cara, Deus tá aqui, o Espírito Santo tá aqui. Só que a gente não age como se ele realmente estivesse, sabe? A gente não é convicto. Cara, teve um dia, acho que foi um sábado, que você veio pregar. E, mano, a pastora tá aqui de prova. A pastora é a ministra de louvor. Cara, tipo assim, eu gosto quando é tranquilinho e tal, mas, cara, eu não canto, mano. Tipo assim, bem raramente, sabe? E nossa, eu tremo demais. Aí você começou a pregar. Não, acho que você nem começou. Aí antes de pregar, você falou, cadê o Matheus? Eu falei, daí eu, tipo, tô aqui, né? O que precisar é nós. Ele falou, vem aqui. Aí eu subi e tal, cumprimentei, sei lá no altar. Aí fui pro lado. Aí eu olhei pro tecladista, mano. O tecladista tava fazendo um fundo musical já pra você. Aí eu acho que você falou, fica aqui comigo, alguma coisa assim. Aí eu olhei pro tecladista, falei, cara, o que ele quer que eu faça, mano? Aí o tecladista olhou pra mim e falou, não sei. Aí eu fiquei, mano, o que eu faço? Aí o Gé falou, pega o violão. Aí eu peguei o violão. Aí tinha hora no meio da pregação que você olhava e falava, vai! Eu pensava, eu vou aonde? Eu falei, nossa, o Alvinho acha que eu canto, mano. Não é possível, cara. Isso aqui, naquele dia, tipo, Deus meio que destravou algo em mim, conforme a sua sensibilidade no Espírito Santo, mano. Porque aquele dia a igreja estava lotada. E eu tava acostumado, tipo, a cantar nos jovens pra 30, 40 pessoas, mano. E a igreja lotada, tipo, mais de 200 pessoas. Eu falei, cara, por que o Alvinho fez isso, mano? Por que o Alvinho fez isso? Só que eu fui, tá ligado? Eu fui e falei, mano. Porque aí o que eu lembrei, mano? Eu lembrei do Gregório McNutt. Tipo assim, cara. É até engraçado porque o Gregório McNutt, ele tem noção de música. Só que ele não canta tão bem, mano. Ele não canta tão bem, só que ele derrama óleo. Eu falei, Deus, que mesmo se eu cantar mal aqui nessa noite, o seu óleo venha sobre nós, sabe? Aí eu fui, mano. Daí foi até engraçado que na hora que eu cheguei, tipo assim, depois a gente foi na casa dos meus pais. Aí a Lavínia chegou em mim e falou, nossa, você cantou muito mal. Aí eu dei risada, falei, nossa, eu não acredito, mas tá bom. Só que daí foi da hora porque algumas pessoas experientes, tipo assim, tiveram uma experiência que eu nunca tinha tido cantando, mano. Aí, por exemplo, o guitarrista da igreja. O que aconteceu também é algo um pouquinho engraçado, só que eu creio que aconteceu foi também meu aprendizado. Durante o louvor, que eu tava tocando baixo, eu bebi muita água, mano. Bebi muita água, tipo, eu bebi 2 garrafinhas de água. Aí, depois eu desci, aí você me chamou de novo, não deu tempo de eu ir no banheiro. Aí, na hora que eu tava cantando, cara, me deu muita vontade de ir no banheiro. Aí, tipo assim, acho que eu fiquei uns 20 minutos cantando sozinho, meia hora cantando sozinho, e depois a equipe de louvor subiu, mano. Aí a equipe de louvor subiu, aí eu desci, falei, cara, preciso ir no banheiro. E na hora que eu entrei no banheiro, mano, o guitarrista da igreja, ele tava parado, assim. E daí tava sem guitarrista, né, mano? O guitarrista da igreja tava parado. Daí eu perguntei, irmão, por que você não vai subir lá pra tocar? Aí ele olhou pra mim, cara, foi muito impactante pra mim, porque ele olhou chorando pra mim. Aí ele falou, cara, Deus te usou muito. Eu não tô conseguindo me mexer de tanta presença de Deus. Eu falei, que cara? Daí eu entrei chorando já no banheiro, fui no banheiro, depois subi no altar de novo. Só que eu falei, cara, a sensibilidade do Espírito Santo de uma pessoa, que foi a sua, incentivou, tipo, mais pessoas a se soltarem no Espírito Santo, sabe? Porque eu tava travado, mano. Aí, cara, não vou conseguir. O que eu vou cantar, tá ligado? Não tenho repertório pra cantar aqui. E foi, mano. Fluiu por conta da sensibilidade de uma pessoa. Então, uma pessoa, cara, Deus tá... Eu lembro que você falou isso uma vez. Deus tá caçando um homem. Cara. Um homem que esteja disposto a viver como Noé, com coração benevolente. Um homem disposto a viver como John Wesley,
como Gregório McNutt. E, cara, que a gente seja esse Amém, cara. Que a esse gente coração seja. encontrado. Que a gente seja. Cara, muito Orações bom. periosas, né, cara? Que a gente orações seja, que a gente seja. Que ele Cara. encontre em nós isso. Oração perigosa. Quantas pessoas, Ana, por exemplo, me dá um filho que eu te dou de volta. Cara, que perigo isso. Você vai dar na mão de Deus um filho, cara. Né? Aí ele vem, encontra em Maria, né? Ó, eu vou te dar, tá? Porque, né? Se você for analisar, cara, ela era casada com o José, que era da linhagem de Davi, mas ela o anjo veio falar com Maria, né? Porque ele encontrou nela que ela daria de volta. Sabe? Orações perigosas, cara. Senhor, eu te entrego tudo. Senhor, eu te amo acima de tudo. Meu Deus, cara. Eu, nesses momentos de crise minha, cara, eu me lembro das orações perigosas que fazia. Falo, cara, jamais eu vou ser o mesmo. Jamais, jamais. Deus, ele confiou algo grande, ele confiou algo importante, cara. Porque não se trata de grandeza de obra, né? Porque nenhuma obra vai ser maior do que a dele. Mas é grandeza sobre o seu espírito, né, cara? O seu espírito veio sobre nós e nos capacitou para. E aí, esse para, a gente vai colocar onde, né? Debaixo da mesa? Não tem lógica, né, cara? E quando Deus olha também, cara, pra cidade. Eu acho que a menor visão que Deus tem é uma cidade. E quando Deus olha pra cidade, ele encontra pessoas disponíveis. Ele caça. Eu acho que se trata disso. Porque ele fala, cara, quem que eu posso, nesse momento, agora, sabe? Quem que eu posso usar? Quem que eu posso... Cara, já aconteceu 2 vezes assim comigo de pessoas que tentaram suicídio. E naquele momento eu ser encontrado pelo Senhor. E Deus falar, vai lá em tal lugar. Que a pessoa tá lá, entendeu? Teve uma vez, eu trabalhava numa loja e eu me lembro que eu mandei mensagem para um menino. Ele tava começando a frequentar a igreja. E, cara, um sentimento assim de que ele tava, sabe? Se suicidando, ele tava em algum lugar. E eu falei, cara, não é possível. E liguei para ele. E aí no telefone ele disse assim, tchau, a voz assim, sabe? Tipo, tchau, Alvinho. E, cara, na hora eu falei, meu Deus, abriu minha visão assim, eu vi ele debaixo de um viaduto. E eu peguei, eu não tinha carro ainda na época, eu abri a gaveta de uma menina que trabalhava comigo, peguei o carro dela, cara, sem pedir, e saí correndo, cara. E cheguei lá, na hora que eu passei em cima de um viaduto, que dava pra ver o viaduto de baixo, são 2 viadutos assim, que eu olhei pra baixo e eu não vi ele lá. E aí, eu com ele na ligação, sabe? O telefone eu tava aqui no ouvido. E aí, de dentro do telefone, cara, veio uma voz assim, larga a mão, para. Ele nem tá lá. Esse menino tá te dando muito trabalho, larga a mão disso. E aí, de dentro do telefone, veio uma outra voz e disse, ele tá lá, você sabe onde ele tá. Cara, eu corri assim, estacionei o carro na beira do asfalto, atravessei a avenida, assim, bem na avenida mesmo, assim, sabe? O asfalto. Atravessei correndo, cheguei lá, ele tava lá, cara. E a minha foto no nome dele tava Pastor Álvaro, e ela tava assim, com o celular pra cima, caído lá no chão, e ele tava já pendurado ali, cara. E aí eu cheguei, desamarrei ele, assim, e comecei a orar com ele, sabe? A reanimar ele, assim. E aí ele voltou, cara. E eu até hoje é meu amigo. Tá lá, é filhão nosso, meu, da Débora, irmão mais velho da Lavínia, a gente brinca, sabe? E agora, recentemente, a Lavínia provou disso junto comigo. A gente tava chegando em casa e eu vi um menino passar, que era um amigo meu de infância. Eu vi ele passar assim na rua. E aquilo, na hora, cara, falou, cara, ele tá indo se suicidar. Eu deixei a Débora em casa. Falei, Débora, Deus tá falando comigo, eu vou lá. E Débora, para, você acha? Olha a hora que é. Era 2 horas da manhã, cara. Daí a Lavínia, eu quero ir junto, eu quero ver. Lavínia falou? Lavínia, cara. Quero ir junto, eu quero ver. E eu naquela batalha interna, né? Vou, não vou, vou, não vou. Cara, peguei o carro e a Lavínia comigo. Pai, mas onde que a gente vai? A gente não vai achar ele. Cara, saí assim, falei, Lavínia, vamos orar que Deus vai mostrar onde que ele tá. E, paramos assim. Aí paramos o carro no lugar. Aí eu e a Lavínia no banco assim, Deus, mostra pra nós onde que ele tá. A gente orou, cara, e de repente a sensação é que ele tinha subido uma rua antes da que a gente tinha ido. E são vários, sabe? Se você sair assim no loteamento que eu moro lá,
já é o asfalto, a avenida, já tem ramificação para vários bairros. E aí nós voltamos e subimos exatamente onde eu tinha sentido. E, cara, tava lá ele, cara. Tava lá sentado assim, chorando. Aí dei a volta, aí ele achou que era outra pessoa, eu acho, e entrou no mato assim e correu, sabe? De medo? Eu acho que sim. E aí eu olhei pra Lavínia e falei, cara, e agora? Ou eu vou com a Lavínia no meio do mato, deixar a Lavínia aqui sozinha, não posso. Não dá. Cara, o que eu faço, cara? O que eu faço? E, cara, aquele trevo, assim, né? Aquela indecisão, o que eu vou fazer, né? Porque eu sentia que Deus queria que eu fosse orar com ele. Mas a Lavínia é junto comigo. E eu queria também que ela participasse. Tipo, nossa, meu pai sentiu que Deus estava falando com ele e a gente foi, sabe? Eu queria que ela provasse disso. E, do nada, ela começou a falar, pai, vamos. Que da hora. Tava com mais coragem que eu, cara. E aí eu virei o carro e parei. E aí eu vi ele entrando assim no mato. Ele deitou no chão e entrou no mato assim, se rastejando, sabe? E aí eu fiquei com uma insegurança de entrar com ela. E aí eu falei, cara, vou orar aqui, né? Orei pedindo pro Senhor mostrar, né, o que eu tinha que fazer. E aí Deus falou assim, volta pra sua casa, leva a Lavínia, mas ore por ele. Hoje, essa noite, ore por ele. Voltei embora, a Lavínia não queria voltar embora. Voltei embora. Chegamos em casa, beleza. Coloquei ela pra dormir. Cara, eram umas 3 da manhã, eu tava orando pelo menino, cara. Chorando e citando o nome dele, assim, ó. Aí mandei uma mensagem, né, no Facebook dele. Aí passou 2 dias e ele me respondeu. Aí, cara, o mais interessante é que no dia seguinte eu fui lá, sabe? Era umas 6 da manhã, mais ou menos, eu fui lá. Porque eu falei, cara, ou esse menino vai estar lá, no meio do mato, ou ele vai dormir lá, não sei, cara. Eu tô com esse sentimento, vou lá. Cheguei lá, tinha certinho, assim, o corpo de alguém deitado, sabe? Então ele passou a noite lá. E aí, depois de 2 dias, ele me respondeu a mensagem. E aí ele disse que ele realmente tentou se suicidar, cara. Ele tentou, só que ele falou que ele desmaiou e acordou no dia seguinte. Nossa. E aí eu falei, cara, Deus falou comigo e eu fiquei orando por você, cara. Até umas 3h30, 4 da manhã. Aí isso há 3 dias atrás. Sério? E aí eu combinei de ir na casa dele e tal. Então assim que eu voltar pra minha cidade, eu vou lá, vou conversar com ele, com a esposa, sabe? E é sobre isso, entende? Não se trata sobre o altar, sobre o púlpito, sobre a igreja, sobre uma oportunidade, mas se trata sobre ser alguém na cidade. Se trata sobre ser alguém que, cara, eu preciso enviar alguém nas escolas. Quem vai? Ah, cara, aqui em Venceslau eu tenho um amigo, sabe? Aqui em Venceslau eu tenho um amigo que eu posso confiar. Entende? Aqui em Tietê eu tenho um amigo que eu posso confiar. Aqui eu tenho alguém que eu posso contar isso, entendeu? Então eu acho que é sobre isso, cara. Sobre, sabe? Eu quero ser esse amigo de Deus. E independente de onde eu esteja, eu quero ouvir os seus segredos, eu quero estar com ele, eu quero caminhar com ele. Independente se eu vou pregar, se eu vou ministrar, se eu vou ter jovens ou não. Independente de qualquer coisa, eu quero ser o amigo de Deus, eu quero estar com ele. João Batista foi considerado o maior, né? E o que ele fez, cara? Ele preparou o caminho. Então, para você ser grande, não se trata sobre o que você vai fazer, mas se trata sobre o caminho para quem você vai abrir. Eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre eu permitir abrir o caminho para Jesus, levar ele nos lugares onde ele não foi. Porque se João Batista foi grande, cara, eu também quero ser grande. Diminuindo, óbvio, né? João 3,30, acho. É necessário que ele cresça, eu diminua. É sobre isso. Que da hora, mano. Amém. Nossa. Ai, Alvinho. cara, que vontade de chorar, né? Cara, de verdade, eu creio que Amém, cara. as pessoas vão receber isso no coração. Amém. Assim como a gente recebeu aqui, eu recebi. É uma honra ter você aqui, Amém, mano. cara. Honra é minha. Obrigado. Alegria imensa, hein? Obrigado de Tava verdade. até nervoso o que eu ia falar. Cara, obrigado. Que Deus continue te abençoando sua família cada vez mais. E que você continue sendo resposta. Amém. Amém, mano. Obrigado. E eu creio que vai ter uma parte 2 aí mais pra frente, em nome de Jesus. Logo com o apóstolo, com o Marco, em nome de Jesus. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não se esqueça, se inscreva no canal. Curte, compartilha com a galera aí. Bora queimar por Jesus. Compartilhe no Face, Instagram, em todo lugar, no WhatsApp. Mande que assim como você foi abençoado, eu creio que as pessoas também vão ser.
Amém? Deus abençoe a Vir mais uma vez. Amém. Todo mundo que ficou até o final. Falou, falou, falou.